Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, a união entre literatura e administração aqui nas redes sociais do CRA-RJ. Hoje nós vamos conversar com o tecnólogo André Batista Barcauí, que vai falar sobre o livro Fundamentos de Gerenciamentos de Projetos. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Érica. Bom dia. Um prazer estar aqui e aceitar teu convite. Muito obrigado. Coisa boa. Bom, o André, além de registrado no CRA-RJ como tecnólogo, ele é pós-doutor em administração, doutor em administração, mestre em sistemas de gestão, mais 2 graduações e ainda arruma tempo para escrever, né? Então, me conta, André, de onde surgiu a ideia de escrever esse seu último livro, né, que é o Fundamento de Gerenciamento de Projetos? Como é que surgiu isso? Me conta. Bom, eu sou envolvido com gerência de projetos há muitos e muitos anos, né? Eu trabalhei com isso na IBM, trabalhei com isso na HP e fui gerente de gerência de projeto, enfim. Então, meio que a minha história meio que se converge com o gerenciamento de projetos de uma maneira geral. Sempre atuei com isso e depois, começando a dar aula, tem mais ou menos uns 20 anos, na Fundação Getúlio Vargas, eu comecei a dar aula no MBA em gerenciamento de projetos. Então, isso foi realmente em paralelo com a minha vida, a teoria puxando a prática puxando a teoria. E esse livro, o livro Fundamentos de Gerenciamento de Projeto, é um livro que faz parte de uma coleção, na verdade, da coleção que a FGV produzia até então, e que está atualizando, em que ela junta 2 professores e faz um compêndio, digamos, de vários outros livros, teorias, etc., sobre determinado assunto. Esse livro, especificamente, eu tive o prazer e a honra de produzir junto com um colega chamado Marcos Rego, um outro professor também, um grande amigo, e saiu ano passado, e é um livro que ele tenta retratar, vamos dizer, o estado da arte, por assim dizer, no que a gente vê hoje em gerenciamento de projetos. Essa foi a ideia, a concepção do livro. Bom, e você falou que vocês oferecem dentro desse livro uma visão mais atualizada, né, do gerenciamento de projetos, porque, salvo engano, eu acho que é uma das áreas da administração e que mais tem mudanças, né, que mais se desenvolve praticamente dia a dia, né? Fala um pouquinho de como é que vocês abordaram isso. A gerência de projetos, assim, gerenciar projeto é uma atividade muito antiga, né, na história da humanidade, mas ela tomou forma, vamos dizer, bonitinho, como a gente conhece hoje, ali no pós-guerra, né? A guerra tem a vantagem de trazer inovação, de trazer novas formas de fazer coisas antigas, etc., muita invenção nova, entre elas algumas que formataram o conjunto de conhecimento de gerência de projetos como a gente vê hoje. Bom, isso com o tempo, obviamente, foi sendo atualizado. Existe um instituto muito famoso e muito propagado no Brasil, nas Américas, no mundo, que é o PMI, que é o Project Management Institute, que é um instituto que propaga as melhores práticas de gerenciamento de projeto. E esse instituto, ele meio que serviu de base para um monte de ações, para um monte de novas práticas que são implementadas mundo afora, empresas afora, no Brasil e no mundo. Agora, é claro que isso vai sendo atualizado, como você mesmo colocou, ao longo dos anos, né? A área de projetos, você colocou muito bem, ela sofreu muita atualização ao longo, principalmente do século XXI para cá. Com o que ela sofreu atualização? Ela é tipicamente uma área que começou com engenheiros, até pelo tipo de atividade da engenharia, que já foca em projetos, mas sofreu uma grande, digamos assim, uma grande revolução, por assim dizer, nos últimos 20 anos, por conta do pessoal de tecnologia, que, aliás, é a minha primeira formação. A tecnologia, curiosamente, na história da administração, ela não normalmente não tem grande expoente, né, na história da gestão ligado à TI. A gente tem na área de automobilística, a gente tem na área farmacêutica, mas na área de TI não era comum ter, até porque a área de TI também, a terceira revolução industrial, foi na metade dos anos 90. Mas lá pelo início dos anos 2000, a gente teve um fenômeno chamado Manifesto Ágil dentro de TI, e isso foi muito interessante porque meio que trouxe uma nova mentalidade em termos de desenvolvimento de produto e de projeto. E com isso você teve toda uma carga de atualização bastante interessante na gestão de projetos. Não que a parte tradicional, antiga, tenha perdido valor de forma nenhuma, os chamados projetos mais preditivos, que você tem uma carga de planejamento maior,
Mas, de fato, esse pensamento, essa mentalidade ágil, como se fala, permeou as organizações hoje em dia de uma maneira muito impressionante. Tanto é que no próprio livro a gente dedica um capítulo a meio que tendências e fala sobre métodos ágeis, fala sobre Scrum, fala sobre Kanban, fala sobre outros métodos que a gente percebe que estão invadindo as empresas de uma maneira muito, muito profícua, vamos dizer assim. E hoje não só mais em TI, ou seja, é um fenômeno que não se restringe a TI, curiosamente. Hoje você vê empresas que eu já visitei, já trabalhei com consultoria, que começaram o movimento ágil através de marketing, ou através de RH. Hoje é comum você falar em RH ágil, e aí tem toda uma mentalidade por trás, que se quiser a gente pode conversar, mas é bem interessante. Então o mundo está evoluindo em todas as áreas, de recebimento de projetos não é diferente. Bom, você falou dessas mudanças, dessas novas concepções, mas o livro ele explica esses fundamentos. Os fundamentos são os mesmos, o que muda é a outra camada. Como é que é isso, André? Na verdade, a gente tem muitas coisas que a gente conversa no livro, tem aí, estamos falando de 50, 60 anos, tem coisas que de fato tem, como você colocou bem, são fundamentos de gerenciamento de projetos. Então, quando a gente fala de projeto, a gente fala primeiro de um evento finito, ou seja, ele acaba, senão não é projeto, por definição, e que visa um produto único, né, na sua entrega. Bom, dado essa concepção, às vezes a gente sabe que o mercado, os clientes, muitas vezes sabem o que querem, mas muitas vezes não sabem o que querem. Nós somos clientes e sabemos disso. Às vezes é difícil a gente saber o que quer. E a gestão de projetos ela ajuda muito nesse sentido, porque ela ajuda a formatar esse propósito do que vai ser feito, né? Ele ajuda a entender o escopo do que vai ser feito, quanto tempo vai durar o que vai ser feito, quanto vai custar o que vai ser feito, é feita uma análise de riscos em cima do que vai ser feito, entre outras considerações. Então, a gestão de projetos ela ajuda muito nesse sentido, ajuda você a tentar ir de uma maneira mais precisa no objetivo que você tem de uma maneira geral. O livro aborda todas essas técnicas. Na verdade, o livro traz vários exemplos também. A gente procurou ser bem, vamos dizer, didático no sentido de trazer casos. Trouxemos casos do Titanic, casos do Rock in Rio, casos históricos e emblemáticos na história do Brasil e do mundo. A gente tentou ilustrar de uma maneira que um interessado no assunto ou um aluno da área, tanto de graduação quanto de pós-graduação, possa ter um apoio, vamos dizer, de casos bem abundantes, digamos assim. Essa que foi a ideia. Bom, você falou que traz muitos casos e, pelo que eu andei estudando sobre o livro, apesar de ainda não ter tido o prazer de ler, é que vocês fizeram também um guia de ferramentas e aplicativos, né, para auxiliar essa questão. Então, antes da gente entrar nessa parte do guia, eu queria te perguntar a influência da tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia no gerenciamento de projetos. Eles andam ali em paralelo? Como é que é isso? Olha, você tocou numa área que eu particularmente gosto muito, tenho feito palestras a respeito disso. Até acho que recentemente escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso. A gente está vendo uma verdadeira revolução tecnológica, né? A chamada transformação digital, ainda mais com a pandemia, que foi a grande responsável pela transformação digital no mundo. A gente está vendo isso invadir a vida da gente de uma maneira muito profunda e de uma maneira meio que indelével. Quer dizer, não tem muito jeito de a gente ficar fora disso, e quem está fora disso acaba ficando fora do mundo, né? Eu digo pessoa e digo organização. Então, você está vendo a automação crescer, você está vendo aplicações de inteligência artificial crescerem, etc. E a área de projetos também, obviamente, é impactada por isso, mas eu não sou daquele grupo pessimista em relação a isso. Assim, eu não acho que a gente vai enfrentar uma espécie de Skynet. Quem é da minha idade vai saber o que é Skynet. Eu não acho que a gente... Você não sabe o que é isso, que você é nova, Érica, mas os mais velhos sabem. Eu não acho que a gente vai enfrentar uma Skynet, não. Eu acho que a gente, pelo contrário, né? Gerenciar projetos, em última análise, é gerenciar a gente. Então, a gente faz coisas para pessoas, através de pessoas, o cliente é uma pessoa, né? O seu fornecedor, o seu colaborador, todos são pessoas. Então, eu acho que quanto mais a máquina assumir um papel relevante do ponto de vista de Big Data, do ponto de vista de análise de dados, de análise Monte Carlo, fazer controle de cronograma, fazer estimativa, quanto mais a máquina estiver presente, mais vai liberar tempo para o gestor trabalhar a coisa mais bacana, que são as pessoas, que são os stakeholders, que são os envolvidos no projeto. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu não vejo a máquina como uma inimiga, pelo contrário. Eu acho que a gente está numa frequência muito bacana de desenvolvimento do mercado.
E eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar, veio para colaborar, não veio para prejudicar, não. Essa é a minha visão. É que a gente escuta muito, né? As máquinas vão roubar os empregos, as máquinas vão modificar o mercado de trabalho, muitas profissões irão sumir, né? A gente tem tem isso muito arraigado, né? Então, ver alguém que não pensa dessa forma acaba sendo mais complicado. E Não, como colocar isso dentro da gestão de projetos? então, não é nem que eu não. Eu vejo que a gente tem um problema de cunho mundial. Quando você vê países nórdicos, por exemplo, né, você vê Suécia, Noruega, Finlândia, preocupadas com questão de desemprego por conta da automação, você imagina um país nosso aqui na América Latina que tem um nível de capacitação menor, etc. Então, existe um problema estrutural? Existe, é fato, não tem jeito. Mas, de uma maneira geral, por outro lado, a gente vê que aqui no Brasil a gente tem 13, 14 milhões de desempregados, que é uma tristeza. Mas se você for na área de tecnologia, no segmento de tecnologia, e eu falo isso com muita propriedade, muito bom nível de conforto, você tem falta de mão de obra. Se você procura gente na área de user experience, data science e outras coisas mais, a inteligência artificial, por exemplo, você não acha, né? Você não acha para contratar pessoas boas nesse sentido. Então existe um paradoxo, né, no Brasil, em termos de que a tecnologia está provendo e o que gera de desemprego também, em relação também aos empregos que são gerados pela tecnologia e que a gente não consegue suprir. É um negócio curioso. Na gestão de projetos, certamente, obviamente que isso está impactando também, indo dos mais diversos cargos, nas mais diversas funções, dependendo do projeto, dependendo do que a gente está falando. Se é um projeto mais técnico, se é um projeto mais ligado a uma área específica, um segmento específico, né, por energia, ou segmento de TI, etc., os níveis de automação são diferentes. Mas o impacto é certo. É evidentemente que você vai ter um impacto em termos de emprego, em termos Mas, de novo, eu não sou negativo em relação a isso. Eu acho eu acho que a tecnologia democratiza. Eu acho que a gente tem que fazer uso da tecnologia a favor, né, e não contra. Achar que a gente está sendo invadido por máquinas, nada disso. Eu acho que a inteligência artificial veio para ajudar. Esse é o primeiro ponto. E vocês colocaram, então, um guia de ferramentas e aplicativos. Você não ficou com medo, assim, ano que vem essas ferramentas não vão poder mais ser utilizadas, esses aplicativos? Como é que vocês pensaram isso? A gente fez você está coberta de razão, o teu raciocínio é isso mesmo. A gente fez um disclaimer no início, a gente falou o seguinte, olha, primeiro, a gente não é ligado a nenhuma empresa de tecnologia, de nada disso, não recomendamos essa ou aquela ferramenta de forma nenhuma. Agora, existem ferramentas que são muito clássicas no mercado hoje, né? Então, o que eu quero dizer com clássicas? O primeiro, para projeto, o MS Project talvez seja o mais usado por aí fora há séculos, né? Só que também você tem o Primavera, você tem projetos mais pesados, você tem ferramentas hoje que a gente usa muito em Kanban, como Trello, Gira, Asana, enfim, ferramentas de risco, ferramentas de mudança, ferramentas para controle de programa, tem tantos exemplos. A gente falou assim, olha, vamos pegar um set mínimo, que o cara que não tem nada, né, a pessoa que olha ali, também a pessoa vê um monte de coisa, um monte de caso, um monte de teoria, um monte de técnica, e a gente não vai dar nada para esse cara de ferramenta, para ele não sair do zero. Por isso que a gente achou que era útil fazer um set mínimo de ferramentas e dar para a pessoa. Ali a gente coloca o seguinte: coloca a ferramenta, o site, e para que serve? Agora, é claro, vai sofrer atualização, pode ser que daqui a um tempo alguma delas tenha mudado. A intenção foi muito positiva nesse sentido. Pode acontecer uma desatualização, outra pode, mas no bojo eu acho que vai ser útil. A gestão de projetos, ela se baseia, como qualquer coisa, qualquer mudança cultural que a gente faça numa organização, em três pilares, né? Vamos dizer, ferramenta, pessoas sempre e método, processo. Então aí você tem essa questão da ferramenta, a gente tentou suprir. A das pessoas, obviamente que tem que ter treinamento, etc., mas a gente deu o conteúdo ali. E os processos dependem da maturidade de cada empresa, de cada departamento até, porque é diferente, varia. Aí cada organização tem uma pegada distinta, vamos dizer. Bom, a gente falou aqui de tecnologia, de pandemia, de mudanças, né? Como você vê o futuro da gestão de projetos depois de tudo que a gente passou, tudo que a gestão de projetos tem passado? Como que você vê o pós, né? O depois, o daqui a pouco? O daqui a pouco, na verdade, a gente já está, de certa forma, nele, né? A gente está com uma fase como você colocou bem, de entrada muito forte tecnológica no processo como um todo.
a gente está trabalhando cada vez mais agora, e eu acho que a gente vivia no momento X, e depois da pandemia passamos a viver no momento Y. Eu me refiro a time, a colaboração, a trabalho remoto e todas essas coisas que a gente está vendo acontecer. Eu acho, isso é um exercício de futurologia, mas eu acho que a gente vai, em algum momento, fazer um XY, sabe? Assim, entre o que a gente vivia e o que a gente vive agora. E isso vai trazer mudanças, claro. Uma coisa é você falar, olha, recomendação básica, vamos trabalhar com o time colocado, todo mundo junto, para que a comunicação fique osmótica, como a gente fala, que é uma comunicação fluida. Eu sei o que a Erika está fazendo, a Erika sabe o que eu estou fazendo, a coisa tende a ser mais, tende a melhorar para o projeto. Só que isso, hoje em dia, com o fato de a gente estar trabalhando remotamente, daqui a um tempinho, a gente não sabe como é que vai ficar, mas certamente a gente vai ter que se esmerar mais nessa comunicação eletrônica, se esmerar mais nessa questão de trabalho remoto, de trabalho de times não próximos, né? E além disso, como a gente já falou também, a questão da automação. E eu acho também, a gente tem visto reportagens, artigos, etc., do próprio PMI e de outros institutos, IPMA, APM, tantos outros institutos de gerenciamento de projetos, falando que a gente vai ter um gap ainda de gestores de projeto. Quer dizer, é curioso, né? Quer dizer, tudo está se falando, de novo, desemprego, mas a gente vai ter um gap, ou seja, uma área que vale a pena investir. Inclusive para formandos em administração, é uma área sensacional, é uma área que obviamente depende de experiência também, não só de estudo, depende de prática. Gerenciar gente não é trivial, como você bem sabe, mas é uma área que vai demandar gente daqui a poucos anos, porque não vai ter gente suficiente para tocar o PIB mundial, cresce através de serviços de projeto. Então, essa é uma consideração que eu acho bastante razoável de a gente pensar nessa formação, nessa preocupação com a formação. A Google, recentemente, lançou um anúncio dizendo que está fazendo cursos para profissionais jovens que querem trabalhar com ela, porque a Google reconhece que, mesmo nos Estados Unidos, a formação não é suficiente e os alunos já saem, segundo a Google, desatualizados da faculdade para trabalhar na própria Google. Então, a Google elencou não é uma faculdade, são cursos independentes, ela pode fazer o que ela quiser, ela elencou 3 carreiras, a Google, para fazer esses cursos. Um deles é User Experience, o outro é Data Scientist, e o outro é Project Management, gerência de projeto, para a gente ver como essa demanda vai crescer e como é interessante a gente buscar formação nessa área, porque, de fato, vai ter emprego aí, me parece, faltando daqui a um tempo, vai ter gente faltando, perdão, para as oportunidades de gerenciamento. Bom, André, então, para a gente fechar o nosso papo, a gente tem uma pergunta aqui do Contracapa, que é sempre a última pergunta que eu faço no programa. A pessoa comprou o seu livro, né? Está lá, vai abri-lo, ou então vai ligar o leitor de e-book. Legal. Primeira vez, vai sentar no sofá. Se você pudesse falar alguma coisa ali no ouvidinho dela, o que você falaria? Boa pergunta. Olha, o livro, se você é uma pessoa que tem pouca experiência com gerenciamento de projetos, o livro pode ser lido de uma maneira sequencial, ele foi projetado para isso. Ele tem uma sequência lógica, né? Ele começa com uma introdução, depois ele vai entrando devagarzinho nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, tipo de ciclo de vida, etc. Então, se você é novato, digamos assim, ou iniciante na área, eu sugeriria ler sequencialmente. Agora, se você tem experiência, o livro serve muito bem como consulta. Você fala assim, olha, eu quero conhecer um pouco mais de EVM, que é uma técnica de controle, planejamento, controle de escopo, cronograma e tempo ao mesmo tempo, escopo, cronograma e custo, perdão. Quero conhecer só EVM, quero ver uma fórmula de EVM que eu esqueci. Então, o livro tem uma tabela com essa fórmula, com as fórmulas de EVM, o livro fala de qualificação de risco, quantificação de risco, é uma área que você às vezes tem mais dificuldade, não sei. Então, dependendo do grau de conhecimento que você tem do assunto, você pode ler ele sequencialmente, né, como se fosse um romanceado, ou você pode pular direto para um capítulo do seu interesse, dependendo aí da necessidade que você tenha. É isso que eu falaria no ouvido. E boa leitura, falaria também. Com certeza, essa parte é importante. André, muito obrigada pela sua presença aqui no Contracapa. Foi maravilhoso conversar com você. Espero que a gente possa se falar mais vezes. Prazer foi todo meu. Um grande abraço, um grande beijo e me convide que eu venho. Com certeza. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, toda segunda-feira, ao meio-dia, um novo Contracapa para você. Te espero no próximo. Tchau, tchau.